Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Que ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas. E parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. Culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido policial. As pessoas são hiperqualificadas no sentido jurídico. Mas as pessoas não são qualificadas para resolver um problema policial. E o que acontece é o que nós vimos aí, briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O secretário não toma uma postura com relação à valorização da polícia. Secretaria da Segurança é algo nevrálgico na administração. Tem que saber quem vai para lá. Nunca aconteceu isso. A rota proibida de apoiar o GAECO. Aliás, o GAECO faz questão de trabalhar com a rota por quê? Primeiro que é uma tropa sob comando, é uma tropa que tem disciplina, tem doutrina. A partir do momento que o secretário proibir isso, eu só posso entender que ele não quer combater o crime, porque ele sabe que o resultado seria eficiente e eficaz. Se ele não quer a rota trabalhando, ele quer o crime agindo. Eu só posso entender isso. Agora, quando você proíbe a rota de trabalhar, o único que ganha é o crime. A sinalização de que houve um arrefecimento no combate à facção criminosa. E eles também, não sendo incomodados na atividade principal dele, que é o tráfico, a gente pode dizer claramente que aí é um acordo tácito, né? Não precisa ser um acordo firmado, né, ostensivo. Mas se eu diminuo o combate ao crime organizado, o crime organizado se acomoda e não afronta o Estado. E ele se preocupa apenas com aquilo que lhe rende muito, que é o tráfico de armas e o tráfico de entorpecentes. Então houve realmente um arrefecimento do combate ao crime. E os bandidos se aproveitam pontualmente dessas coisas, assaltam num bairro, no outro, fazem arrastões. Aí toca mandar uma tropa, reforçar o policiamento. E manda quem depois, quando a coisa vai ficando num nível mais alto? Manda a rota. Onde existe a ausência do Estado, se cria um poder paralelo. A esses integrantes das nossas gloriosas polícias começaram a escolher os piores. Ou seja, aqueles que pouco tinham a dar à segurança, aqueles de colunas flexíveis, sim senhor, não senhor, aqueles carreiristas, oportunistas, então aqueles que melhor os servissem. Sim, senhor, é para fazer o quê? É para combater o companheiro? É para perseguir colegas? É com a gente mesmo. Então, escolheram para cargos altos na administração os chamados maçanetas. Aqueles que com 30 anos de serviço têm muito calo na mão. Mas não é de pegar em armas, não. É de abrir e fechar portas de... O que nós queremos é uma polícia que proteja a sociedade. Não é proteja só a instituição, não. Tem que proteger primeiramente o povo. E o policial que arrisca a própria vida defendendo a população, ele é punido, aí é o fim do mundo, é o fim da picada. E tem outra atitude que eu acho absolutamente criminosa com relação à polícia militar, ou essa decisão, né, absurda, catastrófica do comando da polícia militar, que determina que o integrante do policiamento, não só da rota, que tiver nos últimos 5 anos 3 ocorrências com letalidade, ele é afastado das suas funções. Isso é um serviço que se presta à população de São Paulo, com um discurso falso que se baixou a letalidade, mas se aumentou a criminalidade. Agora, aumenta a criminalidade e os números são manipulados, nós todos sabemos disso. E para inibir ainda mais a ação da Polícia Militar, o Comando Geral está obrigando os policiais a fazerem a chamada visita monitorada. O policial é obrigado a visitar o presídio Romão Gomes e participar de palestras com detentos que vão cumprir muitos anos de prisão, por terem participado de ocorrências de confronto em que algo deu errado. Nessas palestras,
os detentos mostram que não vale a pena enfrentar criminosos e defender a sociedade. Porque se isso acontecer, ele vai ser preso. E além disso, ele é obrigado a visitar colegas que ainda não foram condenados, mas que estão atrás das grades, com uniforme de presidiário e sem poder se comunicar. Tudo isso com a intenção de mexer com o psicológico do policial, para que ele veja o colega naquelas condições e nunca mais enfrente um bandido durante a sua carreira. Nós temos policiais mortos todos os dias, policiais executados todos os dias, policiais pelo simples fato dele ser policial, ele é morto. Simples fato, ele é polícia, vou matar ele. A cada 4 dias morre um policial em São Paulo, e a grande maioria executados na frente de suas famílias. Com tantas normas na polícia com o intuito de baixar a letalidade da rota, eles conseguiram baixar a letalidade dos marginais e aumentaram, e muito, a do defensor da sociedade, os policiais. Só nesse ano aqui tem mais de 100 policiais executados no Brasil. Executados, não é que morreram em confronto não com o marginal. Foram executados pelo simples fato de ser policial. Hoje, o policial tem medo de reagir. Ele tem medo de ser prejudicado, ele tem medo de ser punido e perder a sua liberdade. Porque, infelizmente, após um confronto com criminosos, primeiro se condena, depois se apura. Hoje, chegamos ao absurdo do bandido mandar o policial mudar de residência. Não podemos esquecer que, além dos bandidos estarem matando os policiais militares, os próprios policiais militares estão tirando a própria vida. Em 5 anos, o número alarmante de 120 policiais militares cometeram suicídio, fruto da pressão do trabalho, o estresse do dia a dia no serviço operacional, humilhação do comando, regulamento disciplinar extremamente rígido e ultrapassado, aliado aos baixíssimos salários. Há anos que o governo não dá um centavo de aumento para os policiais militares. Existem policiais militares passando fome. Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Que ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas. E parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de logo de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como advogado do PCC e hoje é o titular da pasta da segurança, isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. Culpa para mim desse entendimento é do governo. E a população sofre, sente. E a instituição policial não sabe a quem apelar. Vou ouvir quem? É o governador de plantão? É o comandante-geral que não sabe a que veio até agora? Comandante-geral da PM. Coronel Gambaroni. Ele até outro dia era piloto de um helicóptero e artista de um programa de televisão. Mostrando como é que os helicópteros agem, as águias, tal. Maravilha, nota 10. Agora, como comandante, baixou uma ordem. Ele teogeriza a imprensa, a mídia. Tá escondendo o quê, coronel? Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Poder tem ônus e bônus, mas parece que essa oficialidade se preocupa muito mais com o bônus do que com o ônus. E com isso eles cerceiam a atividade da polícia na ponta, no dia a dia, no combate ao criminoso, faz com que o policial se sinta intimidado, que ele torce para não chegar na ocorrência, porque se ele chegar e houver um entreveiro, ele corre o risco de ser transferido. Durante os últimos 9 anos, eu acompanhei de perto o trabalho dos 8 comandantes que passaram por esse batalhão. E no final de 2015, mandaram para lá um comandante que veio com a intenção de acabar com a rota. Chegando ao absurdo desse comandante, colocaram seus interesses pessoais acima de tudo.
que acabaram prejudicando a segurança da população, deixando bem claro para os policiais de rota que se algum deles se envolver em uma ocorrência que resultasse na morte de bandidos, a vida do policial ia se transformar num verdadeiro inferno. Para desestimular uma atuação mais enérgica dos policiais, determinou que todas as equipes que se envolvessem em ocorrências policiais com resistência fossem empregadas no policiamento ostensivo a pé com colete fosforescente no centro da cidade de São Paulo para servir de exemplo e inibir cada vez mais a intervenção da rota nos momentos mais agudos. Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Cadê o resto aí? Não tem mais. Tem mais. Aí, alemão. Tem mais, velho. É polícia, mano. Você é polícia? Não. Eles viram que eu tava baleado, só que até então eu não tinha percebido que eu tinha sido alvejado. Atravessei pro outro lado da rua, eu pedi pra esse senhor, que tava do lado da rua, no portão dele, chama a polícia pra mim, senhor, eu sou policial. Ele falou, calma, filho, calma. A minha esposa já foi chamar a polícia. E você tomou pelo menos de 4 a 5 tiros na cabeça. Eu falei, não tomei. Ele falou, tomou, filho. Olha o retrovisor do carro do seu lado esquerdo aqui. A hora que eu olhei, todo o meu sangue e massa encefálica minha que tava saindo pra fora, porque tinha fragmentado o lado direito todinho da minha cabeça. E aí que eu entrei em desespero. Resumindo, fui socorrido pro hospital. Eu cheguei no hospital com meu cérebro exposto, acordado. Uns 4 minutos mais ou menos, na maca do hospital, a minha mãe, uma mulher maravilhosa de 1,53 m de altura, ela me viu, o único filho homem dela, na maca do hospital com o cérebro tudo exposto. Ela gritou, ela falou, Deus, o meu filho, Senhor. O médico não quiseram me operar, mediante termo de responsabilidade, me operaram. Guarda, não deixa meu filho morrer, minha mãe tava sentindo eu tomar tiro. E ela falou que o tempo que eu tomava tiro, ela ficou sentindo e orando, intercedendo. Então, juntou a minha intercessão, mais o da minha mãe. E ela viu, acho que foi a pior cena de terror da vida dela, que ela viu, foi eu com meu cérebro, todo na cara e no peito. E o médico tinha falado pra ela que não tinha o que fazer por mim. A única coisa que eu falei, quando eu vi aquele grito dela, que eu me desesperei, eu falei, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra nos diz que quem é servo do Senhor e está na Sua presença não morre antes Suas promessas se cumprem. E eu falei isso, pessoal, engolindo massa encefálica e apaguei. Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. Em 2015, o governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios.